Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta com Café, esse programa semanal que, mais do que simples conversas, ajuda a ampliar cada vez mais um olhar para a carreira, para as relações, para a vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema que praticamente todas as pessoas em algum momento se depararam com isso: conflitos. Seja conflitos de amizade, seja conflitos familiares, entre partes, enfim, conflitos. Por muitas vezes a gente percebe que o processo ele é jurídico, mas a dor que está por trás das pessoas, que está por trás dos envolvidos, essa dor não. Essa dor não é jurídica. E é justamente sobre esse encontro entre direito e relações humanas e visão sistêmica que nós vamos conversar hoje. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial que deve estar entrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar sobre ela. Na verdade, trazê-la aqui toda semana. Então, se você quer ver algum tema específico, se você quer que a gente traga algum convidado em especial, fique bem à vontade de mandar mensagem para mim, seja no direct, seja nos comentários, porque é sempre muito importante. Lembrando que todo Quarta com Café ele fica gravado por 24 horas aqui no meu perfil e depois a gente leva ele lá para a nossa plataforma da comunidade Transformação Sistêmica, que você pode acessar não somente esse programa, mas todos os demais que já correram ao longo desse ano. Então fique bem à vontade de se cadastrar, meu perfil está lá no link. Ou melhor, o meu link está lá no perfil, não tem custo nenhum para você. E é isso, nossa convidada já está aqui, Letícia acabou de entrar. Então eu vou fazer o seguinte, né? Como eu falei para vocês, eu trouxe uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho pela Letícia muito grande. Ela é minha amiga pessoal também, a gente se tornou amigos depois de longos trabalhos juntos e tudo mais. Ela é uma profissional que atua no universo jurídico e que também possui um olhar extremamente voltado para as dinâmicas humanas, que muitas vezes sustentam esse conflito. Então, como a gente costuma dizer, é diferenciada, né? O que me chama muita atenção na Letícia é justamente isso: a capacidade que ela tem de enxergar além do processo, compreendendo o que está por trás daquela briga, daquela desculpa, das histórias, dos vínculos, né? Das expectativas e dores e necessidades que realmente não são atendidas. Letícia, seja muito bem-vinda. Eu vou te convidar aqui. E, inclusive, a Letícia me ajuda pessoalmente. Então, eu trouxe uma pessoa que não é só uma conhecedora do assunto, mas também ela é uma especialista, uma amiga. E eu utilizo, né? Amigo é assim, amigo bom abusa dos amigos, né? No bom sentido. Então, a Letícia é essa pessoa que vai trazer esse olhar humano para questões de conflito muito profundos. Recentemente, inclusive, né, eu vou aqui abrir meu coração, Letícia me ajudou, né, a entender algumas questões que está rolando aqui entre os meus familiares, entre os meus irmãos, e ela foi muito cirúrgica, me ajudou muito, tem sido um momento muito mais calmo por conta desse olhar, por conta dessa delicadeza que ela tem. Letícia, bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Bom dia, bom dia. Obrigada pelo carinho, Jorge, pelas palavras. Fico muito honrada de estar aqui tomando meu café hoje com você, neste momento tão Tudo bem. especial. Você sabe que é recíproco o meu carinho por você, então obrigada pelo convite. Letícia é minha vizinha de cidade, ela mora aqui em Sorocaba, né? Eu moro em Dayatuba, então a gente vira e mexe, se tromba. Ano passado a gente fez coisas juntos aí com os movimentos sistêmicos, também foi muito bom, a gente tem que voltar com isso, Lê. Ó, Sim. eu queria saber, eu te apresentei aqui de uma forma formal, né? Dentro daquilo que eu acredito, do que eu sinto realmente, mas eu queria saber de você, Letícia. Quem é Dona Letícia? Me conta um pouquinho. Eu sou, né, a Letícia, advogada, consteladora sistêmica. Hoje eu trabalho, né, mais voltado com o direito de família mesmo, em solução de conflito. Esse é o meu grande objetivo, né? Trazer esse olhar sistêmico para as pessoas, ajudar elas, né, a chegarem numa solução onde atinja a necessidade que ela tem, né? Enfim.
Também sou a Letícia Filha, né? Sou a Letícia, esposa do Wellington, sócia aqui do WM Advogados, mãe de pet. Temos muitas versões, né, Jorge? Acredito que a gente não é composto só daquilo que a gente faz, mas de todas as camadas, né, que a gente carrega. Isso aí, ela é maravilhosa, tá, gente? Eu sou suspeito aqui para falar, porque, como eu falei no início, eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela é uma amigaça também. E é isso. Então, vocês vão perceber ao longo dessa live, né, conforme a gente for sabatinando a Letícia, vocês vão conseguir perceber tudo isso também. Lê, deixa eu te perguntar. Todos os convidados que participam do programa, eu pergunto se eles lembram como foi que me conheceram. Você lembra? Você se lembra como você me conheceu ou não? Sim, muito! Foi lá em Curitiba, no workshop que você deu lá no Indoma ainda, que você foi falar sobre carreira sistêmica, e aí você trouxe um pouquinho do que como é, aquilo que é incontornável, que é contornável, e aí a gente se conheceu naquele momento que me ajudou muito a mentoria lá do dia, né? E aí a nossa parceria só cresceu, mas Sim. lembro bastante. E nós temos uma cúmplice nessa história toda, que é a Luane, né? Que desde que ela me Sim. conheceu, que eu acho que ela conhece você há mais tempo, ela falava que a gente devia se conhecer. Né? E ela também é uma Uhum. pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, e ela, vamos dizer assim, foi a culpada por esse encontro, assim, e de lá para cá, realmente muitas coisas aconteceram. Lê, vamos Sim. lá. Muitos anos de experiência, muita coisa já vivida, acredito que muitos processos também, mas eu queria entender, dentro dessa sua experiência, né, sobre conflitos e tudo mais, aonde normalmente chega um advogado com relação ao conflito. Quando o conflito começa, quando que um advogado é interessante, né, entrar, vamos dizer assim, em cena para poder auxiliar? Porque eu vejo muito assim, se a gente deixa as pessoas, né, que estão ali dentro daquele conflito soltas, né, aquilo ali ferve muito mais. Quando que você sente que precisa, né, de um advogado para resolver esses conflitos, para apaziguar? Porque muitas vezes não precisa, né? Mas, quer dizer, poucas vezes não precisa, mas a maioria das vezes um advogado é sempre importante. Então, é que a necessidade do advogado em si, às vezes, ela é uma necessidade concreta, né? Tem coisas que só se resolvem através de um advogado. Só Uhum. que o mais interessante é a pessoa procurar um advogado antes do conflito existir, propriamente dito. E nem sempre as pessoas têm conhecimento da ajuda que o advogado tem previamente, né? Então elas acabam fazendo por conta, elas acham que é simples resolver, vamos colocar assim, mas nem sempre é, especialmente em direito de família. Obviamente que às vezes a decisão já está tomada, né? Então, um casal que decide se divorciar, ele já tomou aquela decisão. Então já tem o rompimento daquela relação. Porém, se ele procura um advogado antes de discutir as questões práticas que envolvem o divórcio, que é guarda, partilha de bens, né, pensão alimentícia, os custos do processo, é fácil de se perder no caminho do diálogo, sabe? Então, o advogado vem como intermediador, olhar, trazendo as questões práticas, né? Definindo como que aquela estrutura vai funcionar dali para frente, e isso ajuda bastante, ao invés de quando já está todo bagunçado, já tem muita mágoa, já entrou no motivo do divórcio, ao invés de ir para as questões mais práticas, aí é mais difícil, porque o advogado já chega no conflito. E aí, nesse estágio, às vezes eu não consigo atuar tão bem quanto eu atuaria preventivamente. Uhum. Às vezes eu prefiro até que aí a pessoa contrate um outro advogado e eu intermedie com um outro advogado, de vez de intermediar aquele casal que já avançou os limites, sabe, daquela relação, os limites do Sim, respeito. sim. Isso é importante você dizer, né? Porque assim, o que você está me dizendo é que o advogado não consegue, entre aspas, né, usando esse termo, preparar o terreno para que as pessoas que estão sendo, né, estão dentro daquele conflito não extrapolem muito as questões, porque o emocional ele sempre está envolvido dentro dessas questões, né? Sim, Quando a gente fala, né, a gente amplia um pouco mais, né, a questão sistêmica,
do conflito, a gente percebe que tem muita coisa envolvida, né? Que o ato do conflito em si, vamos dizer assim, que é a ponta final, né? De toda uma história, de todo um contexto, de coisas que se passaram. E outra coisa que você falou importante é ter um outro, quando está num momento mais crítico, né? Que tenha um outro advogado da outra parte, porque, vamos dizer assim, que duas pessoas mais neutras, né? E com a emoção equilibrada, elas conseguem resolver muito melhor, né? Sim. E isso que você falou assim eu vou só puxar, porque a frase foi boa. Eu costumo dizer que quando o cliente às vezes estoura o conflito e chega até mim, é a ponta do iceberg, sabe? O processo é a ponta do iceberg, né? Por trás de toda aquela história, né? Dessas pessoas que chegam até a gente. Sim. Eu tenho um amigo advogado lá em São Paulo, que uma vez ele ajudou ali uma questão do inventário do meu sogro. E ele falava, ele tem uma frase que eu acho assim, muito perfeita. Ele fala assim, ó, família e quadrilha a gente só conhece na partilha. O tanto que as coisas, né, as emoções se afloram, enfim. O que geralmente você vê, assim, Letícia, por trás de uma disputa judicial? Tem algum padrão que você percebe? O que geralmente você vê que existe realmente por trás de uma disputa? Eu percebo que geralmente é uma dor, né, que a pessoa carrega por conta de uma necessidade não atendida, né? Então, muitas vezes a pensão alimentícia, ela não é só uma questão de valor, é uma questão de abandono, né? Onde a mãe, o pai que está pleiteando aquilo pelo filho, ele está esperando que olhe para aquela dor, né? Isso em qualquer assunto a gente pode aplicar, mas é isso, é uma necessidade não atendida que acaba fazendo a pessoa gritar ao invés de não consegue mais chegar num acordo, sabe? Então, sempre tem aqui alguém que não se sentiu visto, alguém que não se sentiu pertencente, algo que não conseguiu expressar ou que expressou e não foi bem recebido, né? Então, é isso. A gente pode, ouvindo você falar, eu pensei aqui, né? A gente pode, de certa forma, dizer que todo conflito é um pedido de ajuda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem todo conflito, sim, existe um pedido de ajuda, mas mais do que isso, eu acho que ele é um pedido para ser visto mesmo, para ser ouvido, para ser validado dentro daquilo que ele chama de justiça, sabe? Uhum, entendi. Porque muitas vezes tem situações que realmente se transformam em processos e outras conseguem ser resolvidas, né? Sem entrar, vamos dizer assim, em vias de fato, né? Você consegue me dizer o porquê disso, assim, dentro da sua experiência, o que você... Claro que não deve ter um único um só motivo, mas como você falou, poxa, muitas vezes esses processos por trás está um pedido de, né, de olha, eu estou aqui, olha, eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto. Esse processo é para mostrar, né, de forma inconsciente ali, muitas vezes, que eu quero justiça, eu quero, né, que aquilo que não aconteceu aconteça. Então a gente pode dizer que muitas vezes os conflitos que se resolvem sem processo é quando esse olhar, né, esse pedido ele é atendido ou não tem muito a ver com isso? Não, na verdade, o que define, o que eu percebo que define, é a qualidade das relações entre as pessoas. Oh, E importante isso. além da qualidade da relação entre as pessoas, a qualidade do relacionamento com você mesmo. Então, quando eu tenho uma visão sistêmica, uma visão ampliada sobre a vida, que nem sempre é possível, dependendo da realidade, isso facilita um pouco a qualidade das relações no sentido de que tem casais que têm, né, relacionamentos mais estruturados e conseguem dialogar. O segredo está no diálogo. Qual a capacidade de diálogo dessas pessoas que estão em conflito? Então, muitas vezes, tem pessoas que conseguem resolver num acordo, né, encontrar tranquilidade na vida, na nova fase que vem pós o conflito, onde vão aprender a viver de uma maneira diferente, né? E pessoas que, às vezes, mesmo com uma decisão judicial, determinando o que elas precisam fazer e como aquela estrutura familiar vai seguir dali para frente, Sim. elas não conseguem encontrar a paz, porque elas ainda estão com a dor.
né? O processo judicial ele não é capaz de solucionar o conflito emocional. Ele Sim, soluciona um conflito jurídico. Então, aquilo que a lei fala que tem que fazer, que não tem a ver com o emocional necessariamente, né? sim. E é interessante você falar isso, né? Porque quando você fala assim, ó, depende da qualidade das relações, o quanto a pessoa, né, tem maturidade. A gente fala muito Sim, de autoconhecimento, a gente fala muito de comunicação, né? Porque hoje tem muitos problemas, por exemplo, na questão profissional, né? Entre empresa e colaboradores, entre sócios, né? Enfim, entre seres humanos é comunicação, né? E o que eu sim. percebo, e você tá reforçando isso, é que o conhecimento, né? A pessoa que se conhece mais, a pessoa que se aprofunda mais em questões próprias também, acaba, né, tendo uma visão diferenciada, né, desse contexto todo, e isso acaba facilitando, né, as resoluções dos conflitos também, certo? Sim, total. Isso é muito legal, porque assim, às vezes a gente pensa que, né, quando a gente vê um conflito, a gente tem muito essa visão da primeira camada, né, da história que a gente está vendo ali, né? Sim. Seja no dia, ou seja na semana, né? E a gente costuma julgar muito, a gente costuma. É só ver, né, as notícias quando acontecem, né? Sempre as pessoas tomando partido, sempre as pessoas buscando ter uma opinião logo de cara, né? E eu imagino o quão difícil, inclusive, deve ser para você olhar para essas questões, muitas vezes ter uma visão ampliada, porque eu sei que você tem, e perceber que as pessoas que estão ali no conflito não as têm também, né? Como que você lida com isso, assim, Letícia? Porque é, eu falo assim, porque no meu trabalho, muitas vezes, né, eu percebo capacidades que a pessoa tem, potenciais que a pessoa tem, né? Eu olho assim e falo assim, nossa, em algum momento aqui ela precisa ter um despertar. E muitas vezes não acontece, né? E aí eu não posso ir lá chacoalhar a pessoa, né? Como que você lida com essas questões assim, quando você vê, por exemplo, que muitas das vezes poderia ser algo um pouco mais tranquilo, você chama para conversar, como que funciona isso? Eu fiquei curioso agora. Essa é uma pergunta muito interessante, porque acho que é o maior desafio de todo advogado, assim, especialmente na área de família, porque quando você está de fora do conflito é fácil ver, né, o padrão que está acontecendo, a dinâmica oculta ali por trás, ainda mais sendo consteladora, né, e também trabalhando muito, eu faço análise, estou indo para o quarto ano de análise, então eu estou terapeutizada, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acredito que é a constelação mesmo que trouxe esse olhar, né? Porque Legal. por trás de cada história, por trás de cada conflito existe uma história, né? Eu acho que é o olhar com humanidade mesmo, e respeitar o limite do outro, sabe? O limite daquilo que ele tem ali no momento para lidar, o recurso psíquico que ele tem para compreender aquilo. Então, eu estou aprendendo nesses anos de advocacia, acho que isso é para sempre, a respeitar também o destino do outro, né? Que é como o Bert fala, né? Isso é Então, importante. eu trago a clareza e quando eu tenho abertura, eu falo, eu indico para ir para terapia, eu chamo para conversar. E isso é até uma questão dos colegas também, que às vezes um advogado ele tem muito poder de minimizar ou instaurar um conflito. Então, cabe a nós também assumir uma postura de pacificador, sabe? Nossa, isso que você falou assim é um negócio que, que é complicado, né? Porque como você diz, né? Assim, existem, como em todas as profissões, né? Um preconceito, às vezes, com relação, né? Por exemplo, existe preconceitos com coach, existe preconceitos muitas vezes com médico, existe preconceitos com uma série de coisas, né? Profissões, mas também existe preconceitos com advogados, né? Sim, E você falar essa questão, né? Eu acho que é muito disso, né? Eu acho que esse preconceito ele se fortalece a partir do momento que profissionais que são seres humanos, né? Eles não têm essa sensibilidade, né? Não têm esse olhar. E você me dizendo isso, eu fico imaginando, né? O quão bom é você ser, né, terapeuta. O quão bom você estar terapeutizada, como você mesmo disse, né, para olhar para isso.
Porque esse olhar humano, que é o que a gente está mostrando aqui, que é possível, faz muita diferença em várias questões, né? Porque em muitos casos parece que as pessoas estão discutindo por dinheiro, por patrimônio, por contratos, por guardas, né? E na verdade está muito além disso, né? Sim, Muito muito além além. disso. Como você falou, né? Elas estão querendo atenção, elas estão querendo, né, ser vistas, né? Então, por trás disso, Letícia, sempre tem algo muito emocional muito forte. Não tem como uma pessoa entrar num conflito, né, vamos dizer assim, fria, racionalmente, sem ter algo emotivo para, vamos dizer assim, para se misturar, né, para criar esse imbróglio, né? Sim, e eu acho que uma questão que também é importante desse olhar humanizado para atender o cliente é porque quando você está ali diante dessa história, você está presente, ouvindo aquela história, você consegue compreender a necessidade por trás. Quando eu consigo compreender a necessidade que Tá está mais fácil. ali, fica mais fácil de eu intermediar. Então, muitas vezes, eu não deixo o cliente entrar muito na história do porquê. Do porquê aquela relação acabou, do porquê, do porquê. Não, eu preciso trazer ele para o racional, entender qual a sua necessidade para que eu consiga te ajudar dentro disso que você espera receber, né? E ajudar o outro a entender e também compreender o que o outro também precisa. Senão eu não consigo intermediar. Senão sempre alguém vai estar se sentindo preterido e prejudicado. Entende? No final das contas, as pessoas precisam entender e ceder muitas vezes, né, em algum ponto para que o conflito ele realmente seja apaziguado, né? E tem Exato. aquela frase que a gente ouve muito, né? Você quer ter paz ou ter razão, né? Sim, nossa, eu falo muito disso. Teve uma cliente minha esses dias que veio, a gente treina juntas no CrossFit, e eu fiz o divórcio dela com a regulamentação da guarda, e foi um processo assim que eles já estavam decididos, então fica um pouco mais fácil, mas ainda estava um pouco no ressentimento. E aí ela chegou para mim e falou assim, viu, o pai do meu filho, eu falei para ele que queria dar um celular, né, pro meu filho de presente, se ele poderia ajudar, e ele me mandou usar o dinheiro da pensão. E, e aí, eu posso exigir que ele pague? Eu falei, cara, não pode. Ele pode exigir? Também não pode, mas se você quer ter paz, você quer ter razão. Se você quer, se vale a pena essa briga, essa disputa, vai em frente, mas se não, sabe, deixa pra lá, porque não existe ganhar nem sempre, né, traz a paz. E isso que precisa ficar claro para o É cliente. isso que eu queria saber, assim, existe essa diferença, assim, entre você ganhar uma causa e você encontrar a paz? Porque eu acho que nem sempre quando você ganha, você mantém a paz, né? E, enfim, como que você vê isso, assim, Letícia? Porque, assim, né, eu tô falando aqui, sei lá, tenho 46 anos dessa minha vida inteira, quantos conflitos eu devo ter tido? Um, dois, no máximo, ali, três, né? Mas você vê isso todo dia, toda semana, toda hora, né? Sim. E como que é isso, assim, né? Por que que você vê, assim, que o que que muda quando a pessoa entende esse negócio de encontrar paz ao invés de ganhar uma causa? Qual que é essa diferença, assim, na sua percepção? Eu acho que é uma questão de decisão. Quando a pessoa decide seguir em frente, ela se abre e amplia um pouco o olhar para o conflito que ela precisa resolver juridicamente. Então, a diferença entre um casal que tá disponível para isso e um casal que não está é justamente o diálogo, que eles chegam pronto com aquilo que eles precisam resolver, sabe? E as pessoas que não estão bem resolvidas com isso, elas não vão encontrar paz, geralmente, no processo. Às vezes, sim, porque às vezes, sabe aquele ditado que às vezes você precisa levar um chacoalhão para colocar ordem no lugar? Acontece isso também. Mas eu percebo que é uma dinâmica muito interna mesmo, de como a pessoa se relaciona com a vida. Não necessariamente uma questão que não tem receita para isso, sabe? Cada pessoa traz uma história, né? E ela se identifica com alguns padrões que se repetem na vida dela. Então, quando isso vem para o jurídico, traz muito da história dessa pessoa, né? E disso que ela traz como forma de se relacionar, de dialogar. Então, a decisão, ela não vai, às vezes ela traz paz, porque ela coloca a ordem,
né? Aham, E no direito de família é muito importante ter ordem e cada um entender qual o seu lugar, qual o seu papel, aham. né? Para que não desequilibre a troca. E quando a pessoa entende isso, ela consegue seguir, sabe? Então, vem dar o chacoalhão e ela segue. E quando a pessoa está muito presa num estado emocional e não consegue sair dele, ela permanece no conflito porque ela se alimenta, né? Então, tem padrões e Tem dinâmicas um ganho ocultas por dentro. trás, né? Exatamente. Nossa, é interessante. Foi um negócio assim que me pegou bastante, assim, sabe? Porque dentro dos conflitos que eu, enfim, que já aconteceram, né? E alguns que estão aí se resolvendo também, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi o que você falou assim, a visão de seguir em frente. Cara, a gente, né? A gente que eu falo seres humanos, né? A gente às vezes briga, né? E não precisa nem estar em vias de fato, vamos dizer assim, né? Contratar um advogado, mas no dia a dia, né? A gente às vezes briga com pessoas, né? Com parentes, com vizinhos, enfim, com uma série de questões na vida e não entende o quanto esses conflitos estão segurando o nosso seguir em frente, né? E quando você falou assim, depende muito né, o quanto a pessoa está enxergando, né? Que ela precisa seguir em frente, precisa avançar. Eu acho que esse é um dos segredos de você realmente se desarmar um pouco e buscar resolver mesmo, né? Mesmo que a Sim, outra pessoa do outro lado esteja numa situação oposta. Porque a gente tem aquela coisa, né? Quando não quer, dois não briga. É muito sobre isso. Quando um entende que eu preciso seguir a minha vida, ele acaba, né, cedendo um pouco mais, enfim, né, fazendo algumas concessões para seguir em frente, enquanto o outro mesmo assim está querendo avançar. Cara, essa frase, esse negócio que você falou assim, bateu muito assim. E eu acho que está perfeito assim, porque é muito isso, né? Se a pessoa tem maturidade que ela precisa seguir em frente, seja no divórcio, seja numa uma sociedade que termina, né? Seja lá o que for, eu acho que essa questão assim costuma facilitar muito, né? sim. E é a questão de quando a pessoa também consegue ampliar a visão sistêmica dela, às vezes, e eu tenho abertura para isso, às vezes, quando eu consigo compreender a dinâmica oculta por trás, eu percebo também que tem muito comportamento autodestrutivo que vem, se repete, até por uma questão de pertencimento, Olha para só. se sentir pertencente à família, ao grupo que ela foi criada. Então, às vezes, agora entrando um pouco na constelação mesmo no âmbito jurídico, quando Uhum. você constela um processo, você constela um cliente, ou você tem uma escutativa, né? Ali com presença mesmo, uma escuta real, aquilo você percebendo essa dinâmica e trazendo para o cliente, às vezes você consegue reduzir um pouco esse conflito, aquele conflito interno que essa pessoa tá, mas isso exige escolha, né? O outro precisa escolher, igual você falou. Ah, tem mentorando, enfim, cliente que não consegue perceber e tá tudo bem, porque é o tempo Sim, dele, né? é a jornada do outro, né? Você falou de Bert, né? Bert Hellinger ali no começo. Tem um livro que é muito bom, Ordem da Ajuda, né? Ele Sim, fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente quer, a gente às vezes quer, a gente sufoca a outra pessoa querendo ajudar ela, mas ela não quer ser ajudada, né? A gente precisa ter essa questão de entendimento, porque às vezes ela não está pronta, às vezes ela não tá, né? Ela precisa passar por outros processos para abrir esse olhar. E aí, já que você falou em constelações, Letícia, eu queria saber como que as constelações sistêmicas entraram, né? Começaram a fazer sentido na sua trajetória. na verdade, ela veio muito antes da advogada, da Olha só. profissional, acredito, né? Acho que a minha história de vida, ela traz muito, ela me convidou muito a olhar para isso, sabe? A olhar para as minhas Legal. feridas, para os meus padrões. Então, ela veio no momento de pandemia, né? De 2019 para 2020, onde eu tive a minha vida travou, né, em todas as áreas mesmo. Eu não conseguia entender. Eu falei, meu Deus, o que que tem dentro de mim que está fazendo eu criar esse cenário que eu tô hoje, de bloqueio em tudo, né? Então, nas minhas orações, eu pedia para Deus me mandar ferramentas para curar as minhas Legal. feridas e
olhar para elas, e a constelação veio como isso. Eu fiz um curso e comecei a entender, né, os conceitos sistêmicos e me interessou a trabalhar com isso. E aí eu ganhei a minha formação do meu pai, inclusive, que é o meu maior incentivador de constelação, da minha atuação como consteladora. E isso ficou, é como se eu tivesse dado nome àquilo que eu já percebia no âmbito jurídico, sabe? Então, você consegue entender o que está acontecendo ali, sabe? Porque eu acredito que o maior desafio é sair do porquê isso está acontecendo e ir para o que está acontecendo, sabe? De fato, real, assim, como adulto. E Por é legal quê? você falar isso, viu? Porque uma das coisas que eu ia te perguntar é justamente isso, assim, o que que muda quando a gente começa a olhar, né, um conflito, uma situação de forma sistêmica, né? Porque eu também sou né, um apaixonado pelas constelações, sou terapeuta também, e para mim é muito claro, né? O que que muda, assim, na questão da minha vida, né? Enfim, até desse trabalho que eu faço, que eu trago também a visão sistêmica, mas em relação ao conflito, assim, Letícia, o que que muda quando a pessoa, vamos dizer assim, que está ali no conflito, ele começa a ter esse olhar de uma forma um pouco mais sistêmica? O que que você percebe, assim? Eu acredito que se a pessoa se abre para o conhecimento sistêmico mesmo, né, eu consigo mostrar para ela o que é uma necessidade, um direito de pertencer, né, dentro de uma família ou de uma empresa, de uma organização. Eu consigo explicar para ela o que é a hierarquia, qual é o lugar dela naquela organização. Então, eu sou pai, eu sou esposa, eu sou filha, né? E eu consegui ela entender também o equilíbrio da troca, onde eu preciso dar e receber na mesma proporção, na mesma intenção, né? Então, Uhum. quando ela começa a se abrir para esse olhar sistêmico, ela consegue ocupar e se manter no lugar dela, né? E respeitar os limites, sabe? Quando aí vem a atuação do advogado, eu consigo deixar claro os limites do que o que ela precisa entregar, o que ela vai receber, e aquela família entra em ordem, eu acredito que ela consegue ampliar o olhar e ter uma vida diferente, sabe? Igual o Bertin fala que a minha frase, uma das minhas frases preferidas, que ele fala que é, às vezes nem sempre você precisa de um novo caminho, às vezes você só precisa de uma nova forma de caminhar, né? Eu Não, acredito que isso é isso muito legal. é muito profundo. Eu até me emociono, porque muitas vezes eu pensei, né, na minha vida inteira, que o caminho que eu precisava seguir era outro, né? E eu percebo hoje em dia, inclusive, o quanto que a minha forma de caminhar nesse mesmo caminho mudou muita coisa. E uma das coisas que eu trabalho também, né, é justamente isso. A pessoa entender de fato, né, quem ela é, o momento que ela está, né, as necessidades reais de tudo isso, né, desse ser que está ali comigo. E muitas vezes a gente percebe justamente isso. E é muito legal, né? Que às vezes a pessoa chega querendo largar tudo, jogar tudo pro alto e tal. E aí ela começa a caminhar diferente, aquele mesmo caminho. E as coisas vão se encaixando. Isso é muito legal. E quando você me fala assim, Letícia, né, que a pessoa começa a se permitir, tudo, né, se abrir, olhar, perceber uma forma diferente, vamos dizer assim, de caminhar, né? O que que você percebe assim quando uma pessoa está num conflito e aí ela começa a ampliar essa visão sistêmica? E o que que ela descobre assim sobre si muitas vezes, né? Quando ela começa a ampliar esse olhar, assim, que você percebe assim, ó, as pessoas descobrem muito sobre isso, sobre aquilo, né? Que tá, vamos dizer assim, que é o que está por trás do conflito realmente. Quais são coisas que você costuma perceber que mais acontece assim? Eu acho que é um pouco do adultecer, assim. Sabe que todos nós temos a nossa criança ferida? Eu acredito que é isso, é sair do ego um pouco. Quando ela amplia, ela consegue mudar o padrão. É uma coisa que é difícil de explicar porque é um movimento muito interno.
essa virada de chave, mas ela para de brigar com a vida, sabe? Então, ela consegue dar um passo para trás, ela cansa. Muitas vezes é no cansaço. Agora mesmo eu estou intermediando um divórcio, acho que já faz uns 2 meses que esse acordo está assinado, mas a minha cliente, ela não conseguia seguir em frente, então ela estava na esperança, ela foi traída, ela estava na esperança do cara se arrepender e voltar para poder ficar com ela, com a família. Então são 2 meses que ela está sofrendo muito, e aí essa semana ela chegou e falou assim: doutora, eu só quero resolver. Pode protocolar, eu não aguento mais isso, eu já entendi que não dá mais para me submeter a isso. Então, é meio que a vida vai... Isso é algo que aconteceu comigo, eu posso falar com propriedade. Você briga com a vida e a vida te leva lá no... Não é a vida, você se leva lá no fundo do poço, muitas vezes, para poder voltar. E às vezes o cliente passa por esse processo. Sim. Assume uma postura de adulto, ali reconhece que deu, ele mesmo reconhece o limite, né, e consegue tomar uma decisão diferente. E eu acredito que a gente, como advogado, quanto mais a gente olha com respeito, né, e reconhecendo ali a força da pessoa para poder tomar um caminho diferente, você potencializa o processo dela, sabe? E eu não passo a mão na cabeça do cliente também, ó. Não, então, isso é importante, né, para esse adultecer que você falou. É mostrar, né, para essa criança interior desse cliente, né, que ela já cresceu, né, que precisa olhar. Uma coisa que você falou muito, que voltou naquela questão de seguir a vida, né, que você falou assim, ela começa a olhar para a vida, né, que você falou de seguir em frente, na verdade, né. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, é isso, né? A gente fala, poxa vida, preciso viver, né? Poxa, eu tô aqui parado, estagnado, arrumando conflito com Deus e o mundo, uma situação que às vezes já, Sim. né? Claro, buscando, né? Recompensas, buscando reconhecimento, toda aquela questão que você falou, só que de repente você fala assim, e a minha vida? Aí você fala, Exato. não, eu preciso viver, e aí você acaba seguindo em frente. Então, é muito sobre isso, né? Esse seguir em frente, né? Disposto a seguir em frente, tem muita... Quando o despertar da vida mesmo, a pessoa desperta, fala, caramba, eu preciso viver. Existe uma vida pós-conflito, né, Letícia? Igual nesse caso que eu comentei com você, essa cliente, ela tinha várias questões patrimoniais que poderiam ser envolvidas ali. E aí eu sempre gosto de trazer para clareza, para que depois o cliente não saia e fale que eu não orientei. Então eu falei, olha, você tem esse direito, esse. Ela falou, doutora, eu só quero paz. Então, ele quer isso, é isso. Demorou um pouco, mas ela chegou na conclusão de que ela queria paz e seguir a vida dela. Isso é muito, muito bom, assim. Porque assim, a gente volta para aquela questão da paz novamente, né? Que muitas vezes ganhar um conflito não significa ter paz, né? E eu acho que assim, ó, eu acho não, né? Muita certeza, assim, do que eu vou falar. Que ter paz não há preço que pague. De verdade. Não há patrimônio, essas coisas a gente busca, né, corre atrás, enfim. Enfim, eu também acredito em Deus, você também. Então a gente sabe o quanto também que existe um olhar, né, e um cuidado ali de prover coisas quando a gente busca realmente essa apaziguação, né, total, assim. E, Letícia, eu tô curioso para te perguntar um negócio que é, por exemplo, recentemente, eu, né, até liguei para você, a gente conversou, né, com relação a conflitos, né, familiares, né? Por que mulher? Vamos ver se você tem essa resposta. Por que os conflitos familiares costumam ser os mais intensos? Olha, eu acredito que é porque entra muito na história mesmo. Cada um tem uma história triste para contar e uma história feliz. Então, eu acredito que também tem a questão da intensidade das relações, sabe? Das relações que vieram antes, lá atrás, das relações atuais, e como você registrou que é a forma de se relacionar.
né? Então, a gente faz parte, você sabe, porque você também, né, é um grande apreciador das leis sistêmicas, mas a gente faz parte de um todo, né? E a gente está conectado, igual o Wi-Fi e a nuvem. Então, aquilo que acontece dentro dos sistemas que a gente convive, eles vão impactar na nossa vida e nas nossas relações. Então, eu acredito que não tem como não ser intenso um conflito de família quando você não tem uma visão sistêmica, porque você entra no ego, você entra na injustiça, né? Você entra naquilo que muitas vezes você não nem sabe por que você está fazendo, né? É uma questão de lealdade ao sistema mesmo, Não, repetir padrões, né? e exatamente isso que eu ia falar agora. Que no meu caso, né, esses conflitos entre os irmãos, entre os meus irmãos, é algo que eu depois, né, eu acho que foi até conversando com você, não sei, a minha esposa que falou na verdade. Falou, Jorge, olha como essa situação entre vocês é uma repetição de uma situação que sua mãe com os irmãos dela. Assim, eu falei, Pô, cara, é mesmo? é, você acredita? E aí eu olhei e falei Acredito. assim, e olha que interessante, né? Porque quando a gente tem essa visão, e a gente sabe do processo, né? A gente sabe também muitas vezes como aliviar essa carga de repetição, né? A gente se abre um pouco mais para resolver, inclusive, né? Uhum. Então, a partir desse momento que caiu essa ficha, né? Eu comecei a olhar de uma forma diferente, aquela questão, né? De seguir em frente, de viver, de resgatar essas relações também que há muito tempo é muita história, né? É muita coisa assim. Então, de certa forma, a gente está entrando num processo agora de resolução, assim, né? Eu estou buscando Que eles, legal. enfim. Mas foi um negócio assim que eu falei, caramba, porque tem isso, né? Então, quando eu perguntei para você, e você acabou me falando dessa história toda, né? É muito tempo junto, né? Família, tudo é muito intenso, mas também tem essa questão, né? Da ancestralidade, né? Dessas Sim. repetições que acontecem, dessa energia que vem, às vezes, fala assim, ó, eu vou botar, né? Vou repetir aqui para ver se vocês fazem diferente. E aí vem ainda com Uhum. aquela intenção, e às vezes você fala, cara, como assim? Esse negócio que deveria ser algo tão simples está tão intenso, né? Sim. É muito doido. Quando a gente tá no conflito, a gente não consegue perceber, mas depois que a gente sai, a gente consegue ver que é um convite, né, para uma cura. Porque a briga, Exatamente. ela vem não pelo que vale, mas pelo que ela representa. Então, por exemplo, vamos falar de uma questão de herança ou cuidado com os pais. Por que que vem? Porque tem um filho que às vezes se sentiu rejeitado e não quer agora tomar o papel de cuidar do pai na velhice, vamos por assim. Ou um filho que Uhum. se sentiu abandonado, ou se sentiu preterido pelo outro irmão. Aí ele larga a responsabilidade mais para os outros. Ou aquele que sempre foi um filho bonzinho, que não conseguiu adultecer e ir para a vida e que sempre esteve ali com o pai, ele assume toda a responsabilidade e se sente sobrecarregado, injustiçado. Então essas dinâmicas, elas estão acontecendo, né? Se eu não crio Exatamente. clareza, o que está no oculto, ele continua agindo no meu dia a dia, né? Sim. E é interessante você falar, porque é isso, né? Existem várias histórias. Quando você falou sabiamente lá no comecinho que quando a pessoa ela tem um conhecimento um pouco maior, ela se abre um pouco maior, né? A gente você até usou o termo terapeutizada, né? Vamos dizer assim, a gente olha para essas questões também e por mais que seja difícil, como você falou, quando você está no conflito você enxergar, mas às vezes alguém de fora aponta para você, mostra o caminho, né? Você como advogado deve fazer isso, né, a todo instante de ó, você já pensou dessa forma, você já não sei o quê, né, olhou por esse ponto, né, às vezes você deve, muitas vezes, às vezes perguntar sobre a história, né, das pessoas e tudo mais, e consegue ter essa visão que às vezes quem está ali não tem, né, e aí quando tem esse despertar, se a pessoa vamos dizer assim, mais consciente, né, tem esse trabalho e tudo mais, facilita, né, porque às vezes não está tendo esse despertar mesmo. Então, o papel do Uhum. advogado no conflito ele é muito importante, porque além das questões jurídicas, né, que você mesmo falou, até nesse caso que você trouxe, né, que você falou assim, ó, mas ó, tem isso, você tem direito a isso, né? Então, além de tudo isso, né, da parte legal,
tem a parte desse despertar, de mostrar, de apontar caminhos, né? Que muitas vezes a pessoa tá ali, ela não tá vendo, né? Exatamente. A gente tem muito poder, assim, até esses dias eu participei do podcast lá com a Lu, a gente fez um apelo aos advogados para não inflamarem o conflito, porque é, acontece muito, vou citar um exemplo, às vezes, uma frase mal colocada, ela tem o poder de explodir a bomba, sabe? Então, quando você traz, se você traz para o cliente essa outro ponto de vista, né? Você já viu por esse ponto de vista, eu acredito que isso dá uma força para ele fazer diferente. Sabe uma coisa que tem acontecido muito nos meus atendimentos? É. São pais querendo salvar os filhos adultos das consequências das escolhas. Então, eu recebo muito atendimento assim, Por que doutora, será, o né? meu fi a minha filha tá sofrendo agressão, tá sofrendo e não consegue sair disso. O que que ela, quero saber o que que ela pode fazer, o que que ela tem direito. Eu tenho que trazer essa pessoa, muitas vezes, para uma realidade dolorosa, para o contexto que ela vive, né? Então, às vezes, eu preciso falar, olha, é uma questão que eu preciso tratar com o seu filho, com a sua filha diretamente. Enquanto a senhora continuar querendo tomar esse lugar de resolver a vida do seu Por ela, filho, né? ele não, a senhora está tirando a força dele de resolver. Eu tô falando com todo, geralmente eu falo assim, eu tô falando com todo amor e respeito por isso. Mas eu preciso que a senhora entenda que juridicamente o caminho é esse, mas que a senhora não vai conseguir. E assim, são casos que às vezes me ligam hoje, vão me ligar daqui 3 meses com a mesma demanda, né? E é engraçado você falar assim, né, Letícia? Porque assim, ó, por mais que a gente olhe numa primeira camada, falando assim, poxa, o pai não resolve, né? Ou quer dizer, o pai está tentando resolver um negócio que o filho, né, deveria resolver, e a gente sabe que no fundo o que está por trás disso? O amor, né? Ele está fazendo Exato. aquilo por amor, Uhum. né? E só que esse amor ele precisa ser contido, né? Justamente por um amor maior do que do filho ter a liberdade, do filho seguir o caminho, do filho tomar suas próprias decisões. E é muito complicado isso. É muito complicado. Porque às vezes a gente vê uma pessoa sofrer próxima, né? E a gente volta até naquelas questões que a gente estava falando, quando a gente enxerga algo que a pessoa não está enxergando, né? E a gente quer, Uhum. às vezes, fazer por ela e tudo. Só que, assim, é muito contra-intuitivo, né? É louco, porque a primeira reação é a gente tentar fazer por ela, né? A gente tentar ajudar nesse sentido. E, e o que realmente resolve, né? É a gente fazer com que a pessoa mesmo encontre, que a pessoa mesmo resolva, né? Porque vai ser um resultado muito maior, porque não vai ser só por aquela situação, vai ser para a vida inteira Exato. dessa pessoa, né? E só que a pessoa está querendo amor, né? A pessoa ama tanto aquele ser, Sim. né? O pai, a mãe ama tanto aquele filho que se ele pudesse ele resolvia. E a gente não entende isso, né? A gente precisa realmente se aprofundar, conhecer e entender que é isso, né? Eu vou contar aqui rapidinho, né, um caso que aconteceu com a minha mãe, né, quando eu já trabalhava na área de tecnologia, e aí um dia, né, já estava claro que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, com carreira e tal, e aí eu fui falar para minha mãe assim, olha mãe, daqui a um tempo eu vou fazer uma transição, vou largar essa carreira de tecnologia e vou fazer, né, essas questões aqui e tal, começar a ajudar as pessoas nisso, naquilo outro. Eu lembro que no outro dia ela ligou para minha esposa, para Silene. O Jorge tá bem? Ela me chama de Jorginho, né? O Jorginho tá bem? Será que precisa de alguma coisa? Será que não é bom levar ele num terapeuta, alguma coisa? Porque ele tá querendo largar a profissão, não sei o quê, como isso tantos anos e tal. E naquele momento, isso foi o quê? 2018, muito tempo atrás. Eu ainda não tinha essa consciência. Eu fiquei meio que revoltado, no sentido assim, como assim minha mãe? Mas no final, né, depois que eu mergulhei nos conhecimentos sistêmicos e percebi, aquilo ali era o quê? Era um gesto de amor, tipo, de preocupação comigo. Né, do tipo assim, como que ele vai fazer isso? Né, assim, se preocupando realmente, né, com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha família.
E naquele momento eu não tinha essa clareza. Então é muito do que você falou, né? Às vezes esse pai que está tentando resolver, ele está simplesmente querendo, né, cuidar, dar amor, né? Enfim. Então é muito importante isso que você falou e é muito bom. Assim, por isso que eu sou seu fã também, né? Porque eu falo assim, um advogado com essa visão é outra coisa. Porque a gente sabe, como vários profissionais, né? Por exemplo, como um médico, que a única coisa que ele quer te dar é um remédio, né? Para você resolver o problema e sair da frente dele. Existem advogados que é isso, ele quer realmente resolver ali rapidamente, pegar a comissão dele ali e tal, né? E sumir, né? Mas tem essa visão, como um médico, né? Fazendo um paralelo também, que olha para um cliente, para um paciente, perdão, e tenta encontrar a causa da doença. Por que, que você está com aquilo? Pergunta coisas, né? Que às vezes você acha que não tem nada a ver, mas é essa investigação do que está por trás. Então, quando você Sim. tem um advogado com esse olhar, é muito diferenciado, de verdade. Então, assim, primeiro eu queria te parabenizar, Letícia, porque, olha, não é todo mundo que busca isso, né? Eu sei que você tem um talento para isso também. Então, é uma coisa assim. E eu falei aqui, né, no comecinho, que as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir o gravado também, eles iam perceber nas respostas que você, né, ia dar para as perguntas que eu fiz, essa sensibilidade. Eu acho que ficou muito claro isso, assim, sabe? E eu fico muito feliz, né? Aqui, ó, já vai bater a nossa hora. E tem um momento aqui no final do programa que eu sempre faço, que são algumas perguntas que eu faço para todos os convidados, para todos. E eu queria fazer para você, né? Porque é um momento, além de fechamento, é um momento muito importante que traz outras reflexões também, né? E que tem muito mais a ver com você e com seus aprendizados do que com o tema em si. Primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, dentro desses anos todos na área do direito, né? Qual frase, Letícia, que você gostaria de ter ouvido lá no comecinho, sabe assim? Quando você começou a trabalhar, quando você começou a despertar para a questão profissional, que você gostaria de ter ouvido, assim, que você possa compartilhar com a gente. Eu acredito que você não precisa de um vencedor dentro de um processo, né? Não comprar brigas que não merecem ser compradas. Eu acredito que seria isso. Muito por conta do que a gente falou, assim, Sim. da E é postura do engraçado, né? advogado mesmo como a potência de intermediador, sabe? E é interessante quando você falou isso, eu fiquei pensando assim, mas será que quando a gente, né, não vence um processo, assim, a gente deixa de ser um vencedor? Porque quando você falou da paz, né, e é que a gente tem um conceito de vencedor muito quadrado, né? Então, aquele que é o primeiro lugar é o que vence, aquele que ganha mais, vamos dizer assim, no conflito é o que vence, aquele que conquista o que quer é o que vence. Mas é muito legal isso que você falou, porque na verdade traz justamente, pelo menos na minha visão aqui te ouvindo, essa questão. Se você pensar que nem sempre você tem que vencer, e esse vencer é o vencer, né, tradicional que a gente escuta, talvez você seja um vencedor mesmo. Porque você vai ter paz, você vai seguir a vida, que foi uma das coisas que você falou. Então, se você perceber, depois eu vou plantar um triplex na sua cabeça. Essa frase que você falou, que gostaria de ter ouvido lá atrás, é a frase que você traz no seu inconsciente para tudo que você faz, para Sim, esses conflitos. E no final das contas, o que você está fazendo? Você está tornando pessoas, né, vencedoras, mesmo não vencendo processos, ou vencendo de uma exato. forma amigável, né? E muito legal isso, viu? De verdade. E mais uma vez parabéns por isso. E é muito assim, a gente Obrigada, precisa Jorge. entender, né, ouvindo você falar, o que é vencer para você? Porque às vezes é ganhar, né, é ficar com o carro, né, ficar com o Uhum. apartamento, é ficar com a guarda dos filhos. O que é vencer? Né? A gente pode, né, fechar, né, sair com essa reflexão, na verdade. Bom,
Ficou profundo aqui no final, né? Ficou. Tá vendo como essas perguntas são capciosas no bom sentido? Letícia, um ensinamento de uma figura masculina, pode ser seu pai, pode ser um amigo, pode ser um mentor, um tutor, né? Um ensinamento de uma figura masculina que você traz até hoje para sua carreira, para sua vida. Eu acredito que o que está mais forte, vivo em mim hoje, é algo que o meu pai tem trazido assim nos últimos anos, eu acho. Ele fala assim, tudo é uma questão de se colocar no lugar do outro às vezes, sabe? É meio ambíguo, mas realmente se colocar no lugar do outro é estar disposto a compreender, não para aceitar, sabe? Mas é igual na análise a gente fala, você olha não para justificar, mas para compreender. Então, eu acredito que isso tem ficado muito vivo em mim, assim. Não, e esse é o ensinamento que daria um outro programa só por isso, né? Sim. Por quê? Porque quando a gente olha a visão sistêmica e a gente se coloca no lugar do outro, como você falou, a gente entende pelo que essa pessoa passou, quais os recursos essa pessoa tinha ou tem, né? O que essa pessoa sofreu e sofre. E por mais que a gente às vezes não concorde com as atitudes que ela tomou, né, a gente consegue pegar mais leve, a gente consegue compreender. E eu digo isso e vou abrir aqui o espaço, porque a gente está falando de figura masculina, né, sobre relacionamento com meu pai. Porque eu tinha muito, quando eu era mais novo, né, eu não tinha adultecido ainda, eu tinha muito essa questão de ficar questionando e brigando pelas atitudes que ele tinha tomado, né? E aí, claro, né, tinha que ter um despertar sistêmico para isso. Eu comecei a observar, comecei a entender a história, comecei a perceber o que ele tinha passado, as dificuldades, né? Por exemplo, meu pai com 12 anos teve que escolher entre o pai e a mãe na frente de Uhum. juiz. Olha o que passa na cabeça de uma criança de 12 anos. Eu vejo meu filho Davi, que tem 12, fico imaginando a pressão, o que deve passar na cabeça de uma criança de 12 anos para decidir se fica com o pai ou com a mãe, amando os dois, né? Então, assim, isso é uma das coisas que aconteceu com ele. Então, aí a gente começa a perceber que, como você falou, esse ensinamento do seu pai é maravilhoso. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, é o quê? Buscar entender quem é essa pessoa, o que trouxe essa pessoa, qual é a história dela, pelo que ela passou. Porque às vezes a gente está criando expectativa por uma pessoa que ela não tem o recurso que a gente tem. Então, por exemplo, às vezes com a Sim. Letícia é muito mais fácil, né, como a gente estava falando, enxergar tudo isso dentro de um conflito, porque ela já tem recursos, ela já aprendeu, ela já tem uma vivência, mas aquele ser humano que está ali brigando com o outro, não tem. E é muito importante isso que você falou, adorei esse É que quando ensinamento. a gente compreende, né, a gente consegue também trazer uma solução para aquilo, né, dentro daquele contexto. E a gente se desarma, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, né, tem aquele negócio dos neurônios espelho. A gente meio que sente um pouco do que ele sentiu, a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não percebia. Então a gente também tem um outro olhar, né? Uma outra Sim. sensação. E da mesma forma, Lê, que eu perguntei para você de uma figura masculina, eu queria que você trouxesse um ensinamento de uma figura feminina, de uma mulher, da sua mãe, de uma tia, de uma amiga, de uma professora que você traz com você até hoje. O que está vivo hoje é de uma amiga terapeuta que foi. Primeiro, ela foi terapeuta do curso, Bruna Campelo, o nome dela. Ela fala assim que se eu repetir um padrão hoje, né, e fizer 1% diferente do que eu fiz da última vez, eu já preciso comemorar muito. É uma vitória, sabe? Eu carrego isso para tudo, até para eu poder ser gentil comigo mesma no meu processo, porque dentro do meu próprio processo de autoconhecimento tem um lema que é orar e vigiar, né? O adultecer também está no orar e vigiar, a repetição de padrão também. Então, ser gentil, né, e lembrar desse 1%. Então, se eu repetir um padrão 1% diferente do que eu fiz da última vez, isso já é um avanço, sabe? E esse ensinamento, né, é muito sábio, porque a gente tem uma má
tendência de se comparar muito, né? Com outras Sim. pessoas, com a vitrine, né? Eu falo muito disso, com a vitrine de outras pessoas. E quando a gente faz isso que você falou, né? Pô, se tem uma situação está se repetindo e eu lido com ela 1% melhor do que eu lidei da última vez, realmente você está no caminho, né? E isso é muito importante, porque a gente às vezes fica olhando para fora, né? Buscando, mas o fulano resolveu assim, mas o fulano não sei o quê. E você? Como que você tem resolvido esses conflitos, né? Brigas que estão sempre sendo repetitivas. Você continua com aquela postura ou você já está, né, com uma postura 1% melhor do que você fez da última vez? Isso é muito importante, cara. Muito importante, porque às vezes a gente se fecha e fica assim, sempre acontece comigo, sempre, né? A gente fala muito isso. Mas de novo aconteceu comigo. Por quê? Porque a gente precisa melhorar. E se você não está melhorando 1% que seja, aí que vai continuar vindo esses conflitos, né? E interessante, porque você me fez lembrar da minha situação também, né? Dos meus conflitos familiares, como eu te falei. Então, o fato de perceber que se repetia, né? Que está se repetindo, o fato de saber que não é a primeira vez e olhar tudo, inclusive perceber que eu estou 1%, né? Melhor lidando com tudo isso, me dá tranquilidade de saber que eu estou no caminho certo. Então isso é muito importante. Gostei, viu, Lei? De verdade. E agora, como sempre, a gente gosta de café aqui, mas a gente gosta de livro também. Sim, Inclusive o muito. programa podia ser quarta com café e livro, né? Mas eu queria que você indicasse um livro, pode ser na área jurídica, pode ser em qualquer área, pode ser um livro que você já leu, pode ser um livro que você está lendo, um livro que mudou a sua vida, né? Ou que tem um ensinamento muito forte que você carrega, porque a gente adora anotar esses livros, botar na nossa lista e ter como aprendizado. Assim. Tem algum livro que você gostaria de compartilhar, ou mais de um, não tem problema. Acho que seriam vários, né? Mas selecionando, eu acredito que seria As Ordens do Amor, do Bert Hellinger, né? Por conta de trazer esse conhecimento sistêmico, entender quais são as leis sistêmicas, o que elas representam, como elas impactam na nossa vida. Tem o livro do meu coração que mudou minha vida, que é da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, onde ali tem muito sobre a sua criança interior, sobre exercícios que você pode aplicar no seu dia a dia para poder Esse daí eu não melhorar. li ainda. Não, nossa, você vai amar, Não. Jorge. É maravilhoso. Nossa. Eu adoro livros que trazem essa questão, né, prática também para a gente, né, não ficar só no teórico. Então eu já fiquei Sim, muito assim empolgado de ler esse livro depois, né, como chama ele novamente para a gente você registrar. pode curar sua vida. Você pode curar sua vida. Que legal. E O nome deixa um último, que aí é cristão, que também me ajudou muito e tem a ver, né, com aquilo que eu acredito, que eu não vou lembrar o autor agora, mas é Da Frustração à Realização, que foi algo que me marcou muito também, porque às vezes os nãos que a gente leva da vida, quando a gente está levando, a gente não tem a capacidade de compreender, mas depois que você passa pelo processo, aquele ensinamento vem muito forte, sabe? E isso sim. é algo que eu me identifico muito. Eu passei muito por isso, da frustração à realização, sabe? Então foram esses 3 livros, acho que Nossa, definem amei. bastante. Amei. Eu vou pegar os Ordens do Amor, eu já li, mas os outros dois eu vou botar aqui porque eu adoro esse tipo de ensinamento. Gosto de livros também. Então você que está aqui nos assistindo, ó, coloque aí na sua listinha também, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. E para fechar, que a gente já passou da nossa hora, eu vou te liberar. Letícia, fala para nós um café, o melhor café da sua vida que você, ou um café assim que você fale que foi, nossa, uau, esse café não precisa ter sido o mais delicioso, né, no sentido do café em si, mas sabe aquele momento que você teve uma virada de chave, aquele momento de uma celebração que estava ali, tinha um café na mesa ali, e que você, claro, possa compartilhar com a gente. Olha, eu acho que são A tantos, pergunta porque eu mais sou uma fácil deixa pro grande. final.
Eu sou uma grande apreciadora de café e de conversa profunda, né? Se deixar, a gente fica aqui conversando a manhã inteira, né, Jorge? Fica. Mas eu acho que um dos últimos cafés assim que eu tive, que foi agora recente, que eu tava em Minas Gerais, eu tava em Bueno Brandão, num cafezinho bem simples que tem lá, assim, com uma vista incrível. Eu sentei ali com o Wellington e eu falei, cara, a vida é boa, sabe? Eu respirei aquele ar puro, aquele café gostoso, assim, naquele lugar incrível, porque eu amo a natureza, assim. E eu acho que nessa fase da minha vida, onde tá tudo muito corrido, né? Muito trabalho, tô com desafios de lidar com esse novo nível, vamos falar assim, Uhum. de responsabilidade. Então, eu sentei ali e consegui apreciar, sabe? Estar presente, ser grata pela vida, e, enfim, né? Foi o Acho que momento esse de, seria. foi o momento de cair fichas, né, regado ao café, assim. É muito interessante isso. Às vezes Sim, a gente é apropriar apreciar aqueles 5 minutos, né? E perceber o que está por trás de tudo daquele momento ali. Isso é muito legal. E convido a todos a fazerem isso também, muitas vezes, né? Ter um momento ali com a natureza, um momento de olhar, né, para o céu, né, se conectar com a sua vida, com quem você é. Isso faz muita diferença. Adorei o seu momento. E ó, surpresinha, ó, tô aqui com o meu baralho sistêmico. você acredita que ontem à noite eu pensei em pegar uma cartinha? Eu falei, cara, Então acho que eu nós vou vamos, levar. Você então nós vamos acredita? pegar O agora. mesmo baralho. Como é que funciona, Lê? Eu queria que você pensasse em algo que você está intencionando na sua vida e que você possa compartilhar aqui com nós, claro, né? E aí você vai falar para mim, ó, Jorge, eu estou intencionando isso. E aí eu vou me conectar e vou tirar uma cartinha, nós vamos ver se faz sentido ou não, para a gente fechar esse quarto com café com chave de ouro. É... Nossa, difícil, eu não estava esperando por essa de homem. Por isso, se eu falo, não ia ser surpresa, né? Eu acho que É isso. é como resgatar, sabe? Como resgatar a essência assim do servir, sabe? Sem essa sobrecarga da rotina, da correria. Acho que seria isso, assim, como clareza sobre onde preciso olhar, sabe? Para isso, assim. Uhum. Então vamos lá. Então você está intencionando em ter clareza de como servir, né, melhor com os seus talentos dentro de uma rotina tão complicada e tão, né, grande e crescida de coisas que estão acontecendo nesse momento, certo? Certo, perfeito. Então vamos lá. Ó, eu falo que esse negócio é mágico, mas na verdade tem muita ciência por trás. Ó, lei do equilíbrio. Nossa, O equilíbrio entre o dar e receber é essencial para uma relação bem-sucedida. uau, faz muito Então, sentido. então é isso, Lê. Para você conseguir lidar com tudo isso e continuar servindo com seu talento, com a sua essência, tem que ter o equilíbrio. Então, o equilíbrio entre dar e receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Eu vou tirar uma foto, depois vou até te mandar, tá? É sempre bom relembrar, né? Fica aí É, uma dica de um outro livro, as Leis da Ajuda. exatamente, exatamente. E pensa assim, ó, você é um agente, né? Um agente de impacto. Você não vai dar conta de salvar todo mundo, de ajudar todo mundo. Mas você fazendo o que cabe a você com equilíbrio, outras pessoas vão começar a olhar, outras pessoas vão se inspirar, e aí outros agentes de impacto vão surgir. E quando a gente vê e perceber, nós temos uma legião de pessoas fazendo coisas positivas, servindo, né? E eu sei que você, se olhar ao seu redor, você vai perceber o quanto de pessoas próximas estão fazendo isso também.
isso traz tranquilidade e paz para nós que nascemos com a missão e de servir e gostamos de fazer isso, sabe? Porque muitas vezes eu passo pela essa mesma questão. E essa cartinha serviu para mim também, tá, dona Letícia? Então, Sempre. então, eu queria muito, muito, muito agradecer, né, você ter topado. Você sempre topa de primeiras coisas que eu proponho, isso é muito incrível, e eu gostaria muito de honrar tudo isso, e queria agradecer mais uma vez, saber e deixar aqui também registrado que você pode contar comigo se você precisar, comigo, com a minha comunidade, com os meus, né, com a minha tropa, vamos dizer assim, e queria dar um espaço aqui para você falar o que você quiser, falar um pouquinho sobre você. Vou deixar a live, como eu falei, gravada, vou marcar você também. Depois vai ir lá para a plataforma, assim que tiver eu mando o link para você também. É só cadastrar, assistir o programa, não somente esse, mas os demais que já tiveram aqui. E teve muito programa bom, viu? E toda quarta nós estamos aqui, Lê. Então, assim, ó, é isso. Muito obrigado, super beijo. E fique à vontade para falar o que você quiser. Eu que agradeço, Jorge. Eu agradeço o convite. Você é um grande impulsionador, né, da minha área profissional. Você já me mentorou, já me acompanhou de perto. Foi um grande presente na minha vida, assim, que a gente tem como ponte a Luane, né, que tem o talento de conectar talentos e fazer ponte entre eles, né? Eu gostaria de honrar isso, honrar ela, honrar você pelo convite. Você me impulsionou muito, assim, nos últimos 2 anos, que é o tempo que a gente se conhece. Tenho você como referência, como inspiração, como mentor, como amigo, né, como colega. Então, eu queria agradecer muito, né? Você mal sabe o quanto eu precisava disso. Eu falo que Deus tem tanto amor pela gente, e assim, na minha vida eu vejo quanto Ele manifesta isso colocando pessoas na minha vida no momento que eu preciso para alguma demanda emocional, principalmente, além das racionais, obviamente, no momento que eu preciso, sabe? Então, gostaria de deixar registrado isso e que você também pode contar comigo para o que você precisar, você sabe disso. E passou muito rápido, é uma reclamação. Passou muito rápido. E uma coisa que você falou no final mexeu muito comigo, eu estou muito emocionado com isso. Porque tem uma coisa que eu percebi, né, ao longo da minha vida, e que cada vez mais eu estou aberto e atento para isso. Porque da forma como você falou que Deus atua, né? Então, Ele, o Espírito Santo, soprou o seu nome no meu ouvido esses dias. Não foi à toa que a gente, né, que surgiu esse convite. E que bom, né, que a gente aceitou, que nós estamos aqui, que essa amizade vem se construindo também. Como eu falei para vocês que estão nos assistindo, a Letícia é essa pessoa aqui, que vocês estão vendo, de uma sensibilidade incrível, de um conhecimento extraordinário. E por que eu estou sempre buscando impulsionar essa mulher? Porque ela tem um potencial gigantesco, todos nós temos, né? E quando ela está, né, apropriada dos seus talentos, da sua essência, é essa luz toda que vocês estão vendo aqui. Então é isso, Lê, muito obrigado. Ó, nós temos que fazer um compromisso público aqui, porque a gente fica se marcando em tomar um café, ou em Dayatuba, em Sorocaba, esse café não É verdade. Então, ó, nós precisamos marcar, registrar, deixar aqui o compromisso público, que até o Podem nos cobrar. Nos próximos meses a gente precisa, e nós vamos tirar uma foto, vamos publicar e marcar todo mundo aqui, para deixar registrado que nós conseguimos, porque a gente está muito perto mesmo. É verdade. E a correria do dia a dia faz com que a gente acabe, né, não olhando para tudo isso, tá? Então, traga o Wellington, traga os meninos, vamos fazer uma bagunça aqui, todo mundo. Com certeza. Ou eu levo os meninos para aí, a gente faz uma bagunça para a gente também ter um momento de qualidade de vida, né? A gente precisa seguir em frente, a gente precisa, né, ir para a vida, a gente falou sobre isso, né? Então a gente também tem que dar esse exemplo e mostrar que é possível, tá? Super beijo. Com certeza. Beijo, Jorge. Por mim, de verdade. Eu tenho muita saudade de ti, tá bom? Eu também. Obrigada, querido. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.